Oi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é um estilo que vocês gostam muito, que vocês me pedem bastante para trazer aqui, que é como eu estudo para as minhas provas, como eu faço a preparação para as provas. Por isso, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês o motivo de que eu uso cada um desses jeitinhos de estudo, por que eles são os melhores para mim e por que talvez você deva tentar eles. Não é segredo para ninguém que me acompanha aqui faz um tempo que eu sempre passo limpo as minhas anotações porque isso me ajuda na fixação e também na hora de dar para a prova. É importante deixar bem claro para vocês que nunca é bom deixar para estudar em cima da hora. Sempre que eu recebo o calendário de provas, eu já começo a me organizar para eu ter bastante tempo para revisar os conteúdos, para eu fixar, para eu fazer exercício. Então, eu recebi o calendário de provas já faz um tempo e eu comecei a estudar 2 semanas antes, porque eu também estava me preparando para a prova teórica do Detran. Então, eu tinha bastante coisa para estudar, fiquei bem nervosa. Então, eu escolhi estudar 2 semanas antes justamente para tirar esse peso das minhas costas. Eu sempre tento aconselhar vocês da melhor forma possível, mas vira e mexe, ela me manda mensagem lá falando: Helena, não sei o que fazer porque a minha prova é amanhã e eu fiquei procrastinando. E assim, a não ser aqueles casos de extrema urgência, a procrastinação ela é uma escolha. Então, se você percebe que você está procrastinando e não faz nada, o culpado não é ninguém além de você. Claro, sempre tem aquelas pessoas que estudam, que trabalham, que cuidam dos filhos, mas é por isso que a gente tem que estar sempre atento e com a organização em dia, justamente para a gente não ficar muito apertado nos prazos. Então, essa é uma dica para você que tem muito isso de ficar procrastinando, ficar atrasando as coisas. Não faz isso, tenta estudar sempre bem antes da sua prova, para você ter bastante tempo para estudar, para tirar dúvida, para exercitar, porque eu tenho certeza que isso pode impactar muito positivamente na sua nota. Outra coisa que pode impactar muito na sua nota, que você sempre tem que estar atento, é se você está acumulando matéria. Acumular matéria para mim sempre foi uma dificuldade, porque os meus professores falam muito. Eu chego em casa cansada, 11h30 da noite, e aí o professor simplesmente conseguiu falar 4 folhas, 5 folhas de matéria, e aí no dia seguinte tem que acordar cedo para passar aquele monte de conteúdo a limpo. Então, vale a pena porque eu chego na prova me sentindo muito mais preparada, com tudo fixado certinho, porque passar limpo é uma coisa que me ajuda muito. Mas claro, se você não vê essa necessidade, não é preciso. Mas o que é muito preciso é você praticar. É você estar fazendo exercício, tentando tirar suas dúvidas, identificando os seus erros para poder tirar suas dúvidas com o professor, e isso é muito importante. A gente só consegue perceber os nossos erros, onde a gente está errando mais, onde a gente tem mais dificuldade, quando a gente está praticando, quando a gente está fazendo exercício. Então, isso é uma coisa importantíssima se você quer ter um rendimento melhor, se você quer ser um aluno melhor. Então, assim, sempre tenta estar fazendo exercício do seu professor, você pode pegar da internet. Se o seu professor não está passando exercício, você pode pedir para ele um estudo de Gigido, um artigo para você ler, um livro para você ler, alguma coisa para você fazer. Pesquisando na internet também tem um banco de dados incrível, que tem questões assim gratuitas. Então, senta e estuda, exercita, porque vai fazer uma diferença enorme na hora da sua prova.
resolvi colocar esse momento aí de timelapse com som pra vocês verem que eu não estudo 100% no silêncio. É buzina aqui em casa, é meu irmão gritando, é minha mãe entrando no quarto e saindo, é meus cachorros, meus gatos querendo carinho. Então, assim, vocês precisam encontrar um meio de focar no que vocês estão fazendo também. Isso é muito individual, cada um consegue se concentrar de um jeito diferente, mas quem me acompanha lá no Instagram sabe, @nenastudies com 2 As. Eu tenho uma rotina para estudos que me ajuda muito a perceber, assim, que eu tô começando o meu momento de foco, que é um momento que eu preciso me concentrar bem. Então, é basicamente eu pegar a minha água, um café, acender minha luminária, colocar uma velinha aromática, acender meu liquidificador. Isso faz completamente uma diferença, assim, porque o meu cérebro começa a associar. Tá na hora de eu sentar e focar aqui nisso aqui que eu tô fazendo. Além disso, eu também coloco meu fone de ouvido e coloco a minha playlist de estudos, que inclusive tá aí na descrição se você tiver interesse. É uma playlist de lo-fi super relaxante e eu sempre tô atualizando ela com músicas novas ou com músicas assim que te motivam, sabe? É uma playlist bem legal e eu sempre uso e eu sinto que me ajuda a entrar nesse mundo dos estudos sem ser atrapalhada pelo meio externo. Nesse dia em específico, eu não fiz só um estudo dirigido como 3, um de cada matéria. Foi um de parasitologia, um de farmacologia e um de microbiologia. E eu sempre tive essa dificuldade de parar uma matéria e ir para outra, porque eu sou um pouquinho lenta nesse quesito. Então, sempre que eu vou mudar de uma matéria para outra, eu tenho um período aí de descanso de 5 minutos, onde eu levanto, vou pegar mais água, vou ao banheiro, ou faço um lanchinho rápido. E isso sempre dá um descanso para minha cabeça, para eu voltar 100% rendendo. Muita gente pergunta o que é estudo dirigido. Aqui na minha faculdade, os professores usam esse termo para uma lista de exercício, geralmente voltada para os conteúdos que vão cair na prova. A minha professora de parasito e farmaco é muito boazinha, então ela sempre coloca bem voltada para a prova, geralmente como ela pergunta mesmo durante a prova. Então a gente já vai bem preparado e direcionado para o que vai cair mesmo, e então a gente não fica estudando tudo sem necessidade, naquela correria louca que dê. Nem todo professor é assim, tem alguns professores que falam simplesmente que o que vai cair na prova é o que ele deu em sala de aula, e a gente sabe que esses professores são terríveis porque eles falam muito, então você tem que estudar e não tem pra onde correr. Então, por isso que é uma boa ideia você sempre começar a estudar uma semana antes da prova, para você conseguir ver tudo. Eu sempre faço os meus estudos dirigidos com bastante calma, pesquisando também os termos que eu não sei. Se eu continuar sem entender, eu sempre mando um e-mail para o professor ou eu anoto a pergunta para perguntar na próxima aula, porque eu tenho essa necessidade de sanar as minhas dúvidas. Se eu não sanar a minha dúvida, isso vai virar uma bola de neve e eu vou acabar me dando mal no final. Então eu sempre tenho esse hábito de correr atrás das minhas dúvidas, seja na internet ou com o próprio professor. E isso é uma dica que eu dou de coração para vocês. Nunca tenham vergonha de perguntar, mesmo que a pergunta seja básica. Se o professor te tratar mal, fazer você se sentir envergonhado, pensa que o ruim é ele, entendeu? Segue ali com a sua dúvida. Se ele não conseguiu responder, você vai no Google e sempre dá um jeitinho ali para você fazer o que você quer, que é ser um aluno melhor e tirar notas melhores também. Deixando claro que aprendizado não é sinônimo de uma nota boa. Você pode ficar nervoso durante a prova, você pode ter ansiedade, acabar ficando ali meio nervoso.
Então, é normal a gente se sentir estressado durante a semana de provas, é muita pressão em cima dos estudantes. Então, assim, faz o seu melhor para você aprender, porque você aprendendo, você vai ser um profissional melhor. E a nota a gente recupera depois, é claro. Uma coisa que também me ajuda muito na hora de eu estar fazendo esses estudos dirigidos é justamente usar o meu aromatizador, deixar meu cantinho bem organizado e bem limpo, porque isso me mantém motivada, me mantém inspirada. Então, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu recebi isso aqui do Notebook Therapy e daí eles mandaram esses 2 bullet journals. Eu já tenho um e também tenho outra coleção de adesivo e de washi tape que é uma gracinha, mas eu vou usar esse pude aqui como meio que um diário pra fazer anotações diárias. Então eu decidi decorar só com as coisinhas que eles deram pra mim dessa vez. Eu sempre fico muito feliz vendo que eu tô alcançando também público internacional, porque esse é o meu objetivo. Eu quero motivar quem quer que seja. Quem precisar, eu tô aqui pra motivar, pra ajudar, pra dar dica, pra inspirar. Então eu fiquei muito feliz quando eles me mandaram a segunda caixinha. Eu já ganhei uma caixinha da Notebook Therapy, então eu sou muito grata. Mesmo que eles não vão assistir esse vídeo, eu queria deixar claro aqui e agradecer a vocês também que me acompanham com todo amor e carinho. Eu vi essa ideia lá no YouTube da Manti, ela é uma estudante gringa e eu amo os vídeos dela. E ela tem esse caderninho onde ela escreve os dias dela, como ela se sentiu. E também vi isso lá no Reels do Instagram, então eu fiquei muito hypada pra fazer um pra mim também, porque eu sentia falta de ter esse desabafo. Esse domingo eu não consegui descansar, porque acabou que sexta-feira eu voltei muito cansada da aula de quinta, e aí eu descansei durante a tarde, fui na aula sexta, apresentei meu seminário, também fiquei bem nervosa. Quinta de tarde eu acabei tendo que fazer os trabalhos de quarta e sexta, então eu tirei domingo para fazer todos os flashcards de farmacologia, que vai ser a minha primeira prova. Farmacologia não é aquela prova difícil, mas é uma prova bastante detalhada que pode ter muita pegadinha, porque são detalhes assim dentro da matéria que você tem que estar sempre atento. Então eu peguei ali a base no estudo dirigido, escrevi bastante coisa que a professora tinha mencionado durante a aula, coloquei muitos termos. Para quem não conhece os flashcards, você pega uma ficha e aí de um lado você escreve a pergunta e do outro você escreve a resposta. Geralmente são curtinhos, mas eu gosto de aprender bastante coisa, então eu faço meio que um mini resumo atrás de cada flashcard. E eu uso uma ficha para duas perguntas, porque a minha ficha é meio grandinha, então eu coloco duas em uma. Eu usei esse flashcard no período passado e no retrasado. E, gente, é simplesmente incrível. Foi o método que eu mais tenho gostado. É um método que dá pra revisar e memorizar muito mais rápido do que o resumo. Eu fazia resumo desde o primeiro ano do ensino médio e eu gostava muito, mas quando eu entrei na faculdade e eu vi aquele tanto de conteúdo, eu logo pensei que não dava mais pra fazer os resumos pra continuar estudando daquele jeito que eu tava estudando, e aí eu comecei a mudar. Essa percepção também é muito legal de vocês terem, de vocês perceberem que esse método de estudo não está funcionando mais para vocês e que tá tudo bem, que vocês vão trabalhar para encontrar um método que funcione melhor, e foi isso que eu fiz. Eu tentei mapa mental, eu tentei resumo mais uma vez, eu tentei estudar só por exercício, e o que me salvou mesmo foi fazer meio que uma mistureba disso tudo, porque eu faço resumos em flashcards, muito exercício e leio livro e artigo que os meus professores recomendam. Então busquem sempre dar o melhor de vocês no que quer que seja. Mesmo que no final você acabe tirando assim a média, abaixo da média,
façam de tudo para que vocês aprendam o conteúdo e não só tirem aquela nota tão esperada que é o 10. Queria agradecer para quem está acompanhando aqui o canal, quem está sendo paciente comigo, porque eu não estou conseguindo fazer uploads constantes, porque tá uma correria danada aqui para eu conseguir aprender, editar, gravar para vocês. Então, me desculpem mesmo, mas eu juro que eu vou tentar melhorar cada vez mais. Se você não me acompanha nos outros aplicativos, dá uma passadinha na descrição, porque ela vai ter o link, vai ter a minha playlist de estudos, vai ter também os cupons de desconto e todos os materiais que eu usei nesse vídeo. Então, se você gostou de alguma coisa, dá uma passadinha lá, porque também tem cupom de desconto. Espero que esse vídeo tenha te motivado de alguma forma, que tenha esclarecido alguma coisa pra você, e espero também que a sua prova seja ótima, te desejo boa sorte, vai dar tudo certo, e conta sempre comigo, tá bom? Um abraço, um beijo e até segunda que vem!